ponto cego na preparação para o vestibular de medicina. Um assunto importante, trouxe isso porque é muito comum alguns alunos conversarem comigo, alunos que se preparam, que estudam bastante, mas eles não se atentam a algo importante na preparação durante todo o ano para ter um rendimento melhor, para chegar na hora da prova e ter um bom rendimento ao ponto de ser aprovado em medicina. Certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aí alguns pontos importantes que às vezes a gente deixa passar, a gente não dá atenção necessária. Quando os meus alunos, quando entra na mentoria, a gente faz um meet individual e uma das coisas que a gente comenta nesse meet é sobre esses pontos cegos. Então é uma coisa que às vezes eu percebo que os alunos não tinham pensado antes, alguns acham estranho aquela conversa, mas é extremamente importante. E eu trouxe aqui esses pontos para você analisar se você já fez isso, se você está atento, está ligado nessa informação, se você tem essas preocupações também, e se você não tem, passar a ter, ok? Porque são pontos decisivos que podem decidir você conseguir ou não a sua aprovação em medicina em menos de um ano, beleza? Lembrando que todo o nosso objetivo aqui dos vídeos, dos conteúdos, das dicas, é facilitar, é encurtar o seu tempo na sua aprovação, ok? Eu acredito, e tenho diversos alunos que conseguem aprovação em menos de um ano. Acredito que isso seja super possível. Claro que você precisa estar muito bem direcionado e estar muito atento a algumas coisas. E uma dessas coisas é justamente esses pontos cegos que a gente tem que estar ligado aí para não correr o risco de se perder. Tudo bem? Então vamos lá. Débora, qual seria aí o primeiro ponto cego para os alunos que se preparam à medicina que a gente tem que ter um certo cuidado? Vamos falar sobre isso. Quando a gente pensa em medicina, eu até escuto muitos alunos falando isso, eu tenho que estudar tudo. Eu tenho que saber tudo, medicina é aquele vestibular que tem que saber tudo. Engenharia foca mais em exatas, direito foca mais em humanas. Não, medicina tem que saber tudo. Inclusive existem várias turmas MED para ver tudo, E aí é um ponto cego, é um cuidado que a gente precisa estar aí bastante atento, beleza? Por quê, Débora? Porque saber tudo é uma coisa complicada e difícil de conseguir, para eu conseguir aprender, porque uma coisa é ver tudo e outra é aprender ao ponto de conseguir treinar, consegue dominar a matéria, você consegue realmente executar aquilo na hora da prova. Se eu quiser saber tudo do meu ensino médio, é bem difícil, tá? Não é à toa que o ensino médio é dividido em 3 anos, porque o número de conteúdo, a quantidade de conteúdo é enorme, E se você quiser, na verdade, seria até ideal que fosse mais de 3 anos. Muita coisa para ser vista, para ser trabalhada, para não ter tempo de verdade de conseguir aprender, revisar, fixar, é muita coisa, beleza? Então, cuidado com essa história de saber tudo. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber o que vai ter na sua prova. E isso não significa tudo, ok? Então, cada vestibular, cada prova tem uma prioridade, tem uma característica, tem um foco, tem um processo de seleção e essas faculdades selecionam de acordo com algumas características. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber tudo da minha prova. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se eu for fazer Santa Casa, eu tenho que saber tudo da Santa Casa, mas eu não preciso saber tudo, da FAMERP, se eu não for prestar FAMERP, ok? Se eu for fazer FAMERP, eu tenho que saber tudo da FAMERP, não tudo da Unifesp, entende? Porque quando a gente fala tudo, significa que eu estou me preparando para todos os vestibulares. E, gente, é possível? Mas em um ano não, ok? Em um ano não é possível se preparar para todas as bancas, beleza? Então você precisa saber exatamente quais são as faculdades que você vai prestar. Para quê? Para que você concentre toda a sua energia estudando somente aquelas matérias que são realmente importantes para você na sua prova, beleza? Então esse aí é o nosso primeiro ponto cego que a gente tem que tirar. Então, tem uns que pegam lá a apostila, o livro, da primeira página até a última. É bom, você vai aprender um monte de coisa, que tudo é importante, tudo é interessante, tudo é relevante, em matemática tem muita coisa legal, só que nunca vai cair no seu vestibular, Quando eu falo assim, eu falo com relação aos vestibulares da VUNESP, tá?
Então, por exemplo, tem conteúdos de matemática que a gente vê no ensino médio, que a gente vê durante a vida, mas não vai cair no seu vestibular, beleza? Ah, eu preciso aprender, fazer exercício, fixar, revisar essa matéria? Não. Se o seu foco de estudo for ser aprovado em medicina em menos de um ano, não. Ok? Você até pode estudar isso, pode ser interessante, pode ser relevante, você pode gostar dessa matéria para outras coisas, mas o foco é o vestibular aqui, né? Então, para passar no vestibular, não. Então, cuidado com esse ponto cego. Eu não preciso pegar a apostila de ponta a ponta, fazer todos os exercícios, fazer todas as matérias. Eu preciso ver tudo da minha prova. Esse é o primeiro ponto cego que muitos alunos, infelizmente, estudam muito, né? Porque geralmente vocês estudam muito, faz muitos exercícios, estuda muito conteúdo, mas quando você chega na prova, infelizmente você se depara com várias coisas que talvez você não tenha dado atenção suficiente, né? E não se depara com várias coisas que você aprendeu, que você estudou, que você fez revisões e não caiu, certo? Então, qual que é o ideal? É você pegar todo o tempo que você tem, por maior ou menor que seja. Se eu tiver 10 horas, as minhas 10 horas. Se tiver 4, 2, o tempo que você tiver. E investir todo o tempo que você tem somente naquilo que vai ser cobrado de você. Quanto mais você focar a sua energia ali, mais assertiva é mais assertivo é o seu estudo e mais assertiva ali, muito mais certa a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Beleza? Então, cuidado com esse ponto cego, ele é muito recorrente. Na verdade, eu diria que muitos alunos passam por esse processo, porque intuitivamente a gente sempre pensa que tem que estudar tudo, ver tudo, o máximo possível de exercício, todos os exercícios possíveis, todas as matérias. E não é assim. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Outro ponto cego extremamente importante é o seguinte: o aluno geralmente fala o seguinte, eu estudo 10 horas, eu estudo 12 horas, eu estudo 5 horas. O que é importante? Quantidade de horas de estudo não representa qualidade de estudo, ok? É claro que se você tem 10 horas é ótimo, estude as 10 horas. Se você tem 8 horas, estude as 8 horas. Não estou dizendo que você não deva estudar, você deve estudar bastante, tá? Só que é possível passar em medicina em menos de um ano estudando 2 horas por dia? Ok? Com qualidade É possível passar em medicina em menos de um ano estudando 4 horas por dia? Ah, Débora, como que você pode falar isso? Eu tenho exemplos, eu tenho alunos, né, que estudavam 2 horas por dia, compensavam um pouco mais aí no final de semana, né? Sábado e domingo dava entre 5 e 6 horas, mas de segunda a sexta-feira tinha 2 horas por dia para estudar e passaram em faculdades públicas, ok? Então é possível? Porque quantidade não é qualidade, ok? E Débora, o que você está falando quando você me fala isso? Que quanto mais objetivo estiver o seu estudo, quanto mais focado estiver o seu estudo, quanto mais organizado estiver o seu estudo, maior é a qualidade do seu estudo. E qualidade em todos os sentidos, né? Porque tem aluno que fala o seguinte, não, todo o tempo que eu tenho eu vou estudar. O vestibular, ele não é só uma prova de conhecimento de matemática, física, química, geografia, história, não. Ele é uma prova que mede vários aspectos do ser, né? Então, existe uma seleção aí a ser feita, né? O tipo do perfil do candidato aí que quer ser selecionado para aquela faculdade. Você precisa pensar que o seu vestibular você vai ter que ter muito conhecimento, vai ter que ter treinado e fixado conteúdo sim para o seu vestibular, isso é indiscutível, estudar o conteúdo certo, dominar o conteúdo, saber apresentar esse conteúdo de acordo com a banca, tudo isso é indiscutível, você tem que fazer, ok? Só que se você souber de tudo isso e você não aguentar ficar 5 horas sentado ali fazendo a prova, não adiantou nada você saber de tudo isso. Beleza? Porque você sabe de tudo isso, mas você não consegue ficar ali 5 horas concentrado fazendo a prova. Então, é muito importante você também treinar isso, certo? E como que eu treino isso, né? Foram feitas, geralmente naquela cartilha, foram feitas pesquisas de vários alunos aprovados. Uma das formas de você conseguir treinar isso é atividade física, certo? Por quê? Porque a prova do vestibular também é uma resistência física, gente, porque não é fácil e não é simples ficar 5 horas sentado, centrado, concentrado ali fazendo exercício. Não é simples, ok? E a atividade física te ajuda nesse processo. Então, adianta fazer atividade física uma semana antes do meu vestibular? Não. Esse é um processo
e é uma coisa que você também precisa incorporar na sua preparação. Então é um ponto cego. Por quê? Muitos alunos pensam o seguinte: ah não, todo o tempo que eu tenho eu vou estudar, eu não vou para academia, eu não vou fazer atividade física, não vou fazer isso por quê? Eu não vou gastar tempo com isso, eu vou gastar tempo estudando. Só que isso não é gastar tempo, é investir no seu condicionamento, na sua concentração, na sua preparação para que você tenha um bom resultado. Então anota aí. Fazer algum tipo de atividade durante a sua preparação é sim um pré-requisito para você estar bem na sua prova. Beleza? Por quê? Porque você precisa ter resistência física, precisa conseguir ficar concentrado para conseguir bem e o menos cansado possível. Eu até ouvi um relato recentemente de candidatos: eu não consegui terminar a prova porque quando chegou próximo de acabar eu já estava morto, não conseguia mais me concentrar. Resistência. É preciso treinar resistência para a prova. Beleza? E como que a gente treina isso? Fisicamente, fazendo algum tipo de atividade. Qual atividade? A que você quiser, a que você gostar, a que você conseguir, mas é importante você incorporar aí na sua rotina de preparação um tipo de atividade, ok? Terceiro e último ponto cego extremamente importante que muita gente negligencia. Gente, se organizar sozinho, estudar, é muito difícil para o candidato, porque olha só, a gente sempre acha que está fazendo certo. Isso para tudo, né? Não só para o vestibular, para tudo. Se eu achasse que o que eu estou fazendo está errado, eu não faria, né? Então, quando ele começa a estudar, ele começa a estudar, ele vai fazendo, ele acha que ele está no caminho certo. Só que é necessário ter um olhar de fora, porque quem está no meio do furacão não enxerga isso. É necessário esse olhar de fora para analisar, peraí, está no caminho? Tem que arrumar alguma coisa? Então, essa pessoa que fica analisando a sua rota, essa pessoa que fica trazendo você para a rota, é extremamente importante. Por quê? Olha só, é do ser humano fugir daquilo que tem dificuldade. É do ser humano. Tem matérias que são extremamente importantes para você, que vão cair na sua prova e são gostosas de estudar. Então, geralmente, quem vai fazer medicina gosta de biologia. Inglês não é tão problemático, a pessoa gosta de inglês, gosta de história e tal. E aí, tudo bem, é fácil estudar uma coisa que a gente gosta. Só que tem algumas matérias que não são tão agradáveis, mas são extremamente importantes, certo? E o que é o natural do ser humano? E começar a deixar de lado ou negligenciar aquilo que ele não gosta tanto, ou aquilo que ele tem um pouco mais de dificuldade, mas é de extrema importância e necessário para o vestibular. Eu preciso fazer X exercício dessa matéria. Eu já fiz metade, já estou bem aqui, vou para a próxima. É normal, o ser humano faz isso, a gente faz isso, né? Basta ser aluno para saber como funciona, a gente faz isso. Então, ter alguém que fale, não, volta, faz, isso aqui você não fez, arruma isso aqui, é complicado porque, poxa, a gente não quer fazer, mas é importante, porque o vestibular não vai cair, não vai cobrar só aquilo que a gente gostou de estudar, só aquilo que a gente quis estudar. Não, vão ter assuntos que não são tão interessantes, vão ter assuntos que não são tão agradáveis de estudar e que a gente precisa fazer. Eu preciso fazer muitos exercícios? Sim, é indispensável, eu preciso fixar, eu preciso saber como é cobrada a linguagem, eu preciso ganhar agilidade na minha resolução. E não tem como fazer isso a não ser fazendo, treinando, né? Executando. Então, essa pessoa que te traz para a rota, que analisa a sua rota, olha, que faz intervenções, que faz ajustes para você, isso é extremamente importante. E é muito comum os alunos negligenciarem isso, porque acreditam, não, eu já estou aqui, eu vou fazer tudo e quando eu chegar lá no final tá tudo certo. E às vezes, primeiro, não dá tempo de fazer tudo, né? A gente nunca termina, a gente abandona algumas coisas, né? A gente nunca termina, a gente nunca vai pro vestibular com aquela sensação, nossa, acabei tudo. É muito difícil um candidato chegar no vestibular com a sensação de que ele acabou tudo. Gente, eu acho, na verdade, eu não conheço nenhum aluno, pelo menos não conheço nenhum que relatou pra mim, eu fiz tudo, acabei tudo, tô pronto, vou pro vestibular. Não, a gente sempre tem a sensação que tá faltando alguma coisa, que a gente devia ter feito isso, não fez. A gente vai pro vestibular com a consciência tranquila que a gente fez tudo que a gente podia ter feito. Que a gente fez tudo que devia ter feito naquele período de tempo, que a gente fez tudo que deu para fazer naquele período, naquele tempo, né? Mas aquela sensação de, nossa, terminei tudo, isso é muito difícil, né? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode no tempo que a gente pode. Então ter essa pessoa para orientar, para te falar, adianta isso, separa isso, coloca isso aqui de lado, prioriza isso, passa isso na frente, isso é muito importante. Por quê? Porque você vai arrumando a sua rota, vai organizando a sua vida de estudo e aí sim você consegue otimizar.
Quanto mais otimizado estiver os seus estudos, mais chance você tem de conquistar a sua aprovação. Tudo bem? Beleza? Então olha só, 3 pontos aí muito importantes, muito relevantes, para que você consiga a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso tenha te ajudado, que você tenha percebido isso antes, mas se não, a partir de hoje, começa a ficar atento a isso. E se você gostou, dá o seu like, curte o vídeo, que isso me ajuda a gravar outros conteúdos relevantes para você. Beleza? Então, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!